Podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo Direitos em Debate com a gente. O tema de hoje do nosso segundo episódio é violência doméstica e feminicídio. E nada melhor do que ter uma convidada à nossa altura desse conteúdo. A gente tem como convidada por hoje a Emily Pereira. A Emily Pereira é policial militar, palestrante, professora e advogada licenciada. Eu gostaria de saber também, puxando mais para a atualidade, se você acredita que a pandemia de Covid-19 influenciou de alguma maneira para que os casos de violência doméstica se agravassem, porque a gente sabe, né, que as pessoas foram obrigadas a conviver em isolamento social, e se isso de alguma maneira aumentou os casos, vieram novos casos, ou só ressaltou esses que já existiam. Ficavam só dentro de casa e isso, obviamente, acaba tendo mais convívio e gerando mais agressões, até pelo aumento do uso de drogas, do uso de álcool, né? Mães que tinham filhos drogados sofreram mais, porque as pessoas consumiram mais droga, consumiram mais álcool e acabavam cometendo mais crimes. Nós da Polícia Militar, uma das poucas instituições que não pararam durante a pandemia. A gente não parou, a gente continuou atendendo 100% dos casos. Foi dado como serviço indispensável, né? Sim, nós somos indispensáveis. Não tem como mudar. Nós somos, pode acabar tudo, só não acaba a polícia. Não vai ter ninguém lá não, mas vai ter a polícia. A polícia vai chegar. Então, uma pandemia rolando, a Polícia Militar vai estar lá. Exatamente, a pandemia aconteceu, passou e nós fomos uma das únicas instituições aí, das poucas instituições que não pararam de atender. Atendemos muito mais casos de violência doméstica. E na prática, foram casos assim, já acontecia antes da pandemia, só ficou mais forte, a frequência aumentou, ou você percebeu que assim, às vezes estou falando um caso hipotético, assim, mas aquele marido, por exemplo, que era caminhoneiro, que ficava muito mais tempo fora de casa, a mulher ficava muito mais tempo sozinha, aí do nada começam a conviver muito. Esse tipo de caso novo, assim, antes não batia, agora bateu, porque está convivendo demais. Aconteceu? Eu acho que é mais a pandemia por si só não pode ser justificada aí, porque houve a pandemia, agora houve a agressão. Não dá pra culpar, né? Não, eu acho que só aflorou algo que já estava ali naquela relação, talvez até meio oculta, às vezes mais suave, né? E acabou aflorando durante a pandemia. Uma pergunta que é muito importante, mas não exatamente só pra gente, mas acho que pra qualquer um que esteja escutando, que eu costumo falar que às vezes a gente não vai ter 50 mil ouvintes aqui agora, mas se a gente conseguir colocar uma informação verdadeira, correta, profunda dentro da cabeça de alguém, essa pessoa daqui 2 anos olhar pra isso e falar, nossa, é verdade, eu lembrei dessa informação e agora ela me é útil. A gente como cidadão, assim, o que a gente pode fazer para apoiar as políticas públicas, para cobrar mais do governo para que eles se posicionem mais, para que a gente consiga mais iniciativas privadas de proteção à mulher, a toda essa gama de violência e abuso que pode acontecer no globo familiar. Então, criar uma casa de referência, onde lá a gente vai ter o judiciário, lá a gente vai ter a polícia civil, lá a gente vai ter a polícia militar, lá vai ter o CREAS, o assistencialismo completo. Vai ter tudo. Então, porque o que a gente percebe? Às vezes a mulher está indo fazer um boletim de ocorrência na delegacia da mulher, por exemplo, mas ela só tem um passe de ônibus para ir lá e voltar. Mas ela também precisaria passar, por exemplo, em outra área da assistência social para ver uma cesta básica, como ela vai se sustentar. Então, são áreas que estão isoladas e tá todo mundo fazendo uma forcinha, sabe? Todo mundo fazendo Parece um organismo, um corpo humano, né? Que a veia, ela precisa transmitir o sangue daqui para lá, porque, assim, não adianta só ir na delegacia, porque tem toda uma questão em volta. Ela precisa de um lugar para ficar com os filhos, e esses filhos precisam trocar de escola, mas como que isso vai rolar em questão de dinheiro? Eu queria dar um ressalvo aqui para uma iniciativa privada. Foi muito legal quando eu descobri, eu falei assim, gente, que ideia boa, sobre o aplicativo 99Pop. Não tô fazendo merchan pra eles, não compactuam, não me pagaram nada, mas eles têm uma hashtag chamada Delegacia da Mulher. Se você coloca essa hashtag como cupom de desconto, a corrida sai de graça. Legal. E eu achei uma iniciativa privada, assim,
de uma genialidade gigantesca. né? Porque é uma coisa pequenininha, assim, é uma hashtag, tá? Mas, assim, já é um palitinho da construção da base, né? Tipo assim, estou saindo de casa, preciso correr rápido. Hashtag Delegacia da Mulher, 99 Pop e a corrida sai de graça. Deveria, mas um pontapé inicial para o segmento de arrumar, talvez, uma solução. O caminho, né? Um caminho ali, talvez uns 200 anos. O principal eu acho que o principal caminho seria esse, unir forças, até porque as informações elas estão todas dispersas. Né? Então a mulher tem que correr aqui, tem que correr lá, tem o que ela tem que fazer e tal. Então se ela tivesse um centro de referência, por exemplo, numa grande cidade como Joinville, né, que é a maior estado, não tivesse um ponto de referência, não, lá eu vou chegar lá com o meu problema, vou jogar e lá eu sei o que vai fazer, o que vai acontecer. Porque a gente sabe, eu sei como é que funciona a polícia militar, mas às vezes eu não sei como é que funciona o CREAS, eu não sei como é que funciona a delegacia da mulher, eu não sei como é que ela vai ser acolhida no judiciário. São várias competências para cada um, Então, né? se a gente unisse isso tudo num ponto de referência, eu acho que a gente caminharia assim, a passos largos para a gente começar a diminuir essa questão da violência, mas o principal, né? É ver as relações humanas que estão acontecendo, porque é muito mais, como eu falei inicialmente, do que um caso de polícia. Exato. Muito além. Seria, digamos que até mais eficaz, porque se a mulher tem que ir ali, entre outros lugares... Ela já desistiria no meio do caminho. Exatamente, tem essa questão também da existência. E sobre os tipos de violência que a gente tem tutelados e protegidos pela lei, pensando na violência não só doméstica, mas também na psicológica, na patrimonial, né? Eu gostaria de saber de que maneira a gente consegue observar isso quando ela acontece de maneira sucinta, porque muitas vezes ela acontece dentro do próprio lar, né, da vítima. Então, envolvendo toda a questão de família, filhos, tio, avó, de que maneira isso aparece assim, sem dar grande relance, mas já um indício de violência. Que esse agressor seja tratado, que essa pessoa seja tratada, ajudada também, porque na maioria das vezes tem um histórico por trás psicológico, às vezes ele via o pai agredindo a mãe, acha isso natural, culturalmente para ele é aceito. O que tem aqui em Joinville, aí não diz respeito à Polícia Militar, mas à Polícia Civil, eu sei que eles têm um projeto, sim, e aí também era determinado pelo Judiciário que esses agressores passassem por esse projeto de acolhimento na Polícia Civil, que era tipo uma, entre aspas, uma terapia em grupo, sabe, para ser ouvido, para ouvir esse agressor. Eu sei que a Polícia Civil trabalha, eu não conheço o projeto em si, não participei do projeto, mas eu sei que existe algo e tem que ter. Tem que ter para você poder caminhar para uma solução de problema, tem que ter. O que eu sempre digo é que, infelizmente, na violência doméstica, nós estamos ainda engatinhando, porque a gente está ainda falando muito, denuncie, vamos denunciar, vamos sair da violência, a gente está só caminhando, mas depois da denúncia ainda tem um processo muito problema longo. que pode acontecer. Às vezes eu cheguei em ocorrência, a mulher olhar para mim e falar assim, não, policial, mas ele não me bateu. Ele não me bateu, ele só quebrou tudo aqui dentro de casa. E aí tá tudo muito. E ela acha que aquilo ali não é um crime, que ele pode fazer aquilo e que não tem nada a ver com ela, tá tudo bem. E que se não agrediu, tá tudo bem. E não é. Ele trancar os documentos dela, né? Também nesse caso. Tipificados daí. Ele trancar os documentos dela, às vezes o passe de ônibus. A questão da violência sexual. As pessoas pensam, mas eu sou casada com ele, já tenho relação, eu sou namorada dele. Então, transferindo o poder do corpo para outra pessoa, né? Se a mulher não quer, se a mulher não aceita aquela situação e ele força, é estupro. Nós tivemos um caso de uma mulher que ela estava em caso terminal de câncer, né, em cima de uma cama, e o agressor, mesmo assim, era o marido dela, mesmo assim forçou ela a ter relação sexual, mesmo ela não querendo, mesmo no caso terminal de câncer. Então também a violência contra a mulher, Maria da Penha, é uma falta de respeito gigantesca, né? Então é importante que a gente fale exatamente sobre isso, que a violência contra a mulher é muito mais do que a violência física, como já falamos, a violência psicológica também, isso abala demais a mulher. A violência moral, né? Termina o relacionamento, sai difamando a mulher a todos os cantos, né? Para a família, para todo mundo. Espalhando foto íntima, vídeo, informação. Então é importante que a gente fale sobre isso, que a violência contra a mulher é muito além do que a violência física. Então, até, inclusive, é importante, aquela hora eu não comentei, que a Rede Catarina é obrigatório ter uma policial feminina. É obrigatório. Então, todo atendimento da Rede Catarina vai ter uma mulher atendendo, até pela questão do acolhimento e tudo mais. Agora, numa ocorrência normal, né, geral, do dia a dia, não posso te garantir que vai ser uma mulher que vai atender. A guarnição mais próxima, até porque é questão de urgência. Então, se só tiver uma guarnição
com 2 homens, né, na guarnição, vai ser essa guarnição que vai atender. Obviamente que nessas situações a mulher se sente muito mais acolhida, muito mais recebida quando é uma policial feminina que está atendendo ela, que está acolhendo ela. A questão que a gente falou inicialmente lá nos primeiros blocos, lá que a gente falou a questão de acolhimento. Uma mulher atendendo uma outra mulher é muito mais empático, fica muito mais fácil de acolher. E se for batendo ali, se for no masculino, ela se sente mais... Ela ainda é atendida ou ela se nega a ser atendida? Não, o policial vai... Todos nós recebemos treinamento para isso, para atender a mulher numa situação de violência, tanto a policial feminina quanto o policial masculino vão atender. A mulher não vai deixar de pedir ajuda por conta daquela situação, por ele ser um homem. Conversou um pouquinho antes, mas acredito que não foi suficiente, nunca vai ser, porque é realmente um assunto muito amplo, extenso, onde, mesmo que a gente tente com muito tempo e aprofundando em qualidade, a gente ainda vai ter muito assunto a comentar. Eu gostaria de saber mais sobre a rede Catarina, como que ela funciona, como que a polícia militar lida. Eu já fiquei sabendo que é uma iniciativa do governo de Santa Catarina, que inclusive a gente achou extremamente inovador. Sim, dependendo da situação, dependendo do que for determinado as medidas não são engessadas. A gente falou dessa questão de, tem que informar isso, aquilo, e eu me lembrei na hora, desculpa te interromper. Não, as medidas não são engessadas, né? Então, às vezes, uma mulher vai ter uma necessidade de uma medida específica, outra vai ter outra, depende da demanda daquela mulher específica, né? Mas, no geral, as medidas são concedidas para a mulher, o judiciário concede. E, no momento que ele concede essa medida protetiva, ele informa a Polícia Militar de Santa Catarina, informa a Rede Catarina, para que essa mulher seja acolhida pelo programa. Essa mulher chega no programa e nós vamos até a casa dela. No caso, esse processo chega para nós vamos visitar essa mulher. Isso é um programa exclusivo da Polícia Militar, de Santa proteção, Catarina. Assim, de uma rede da Polícia Militar. Exatamente. Ou é um assistencialismo mais completo? Não, é uma rede de proteção da Polícia Militar de Santa Catarina. Legal. Isso em Santa Catarina, foi criado pela PMSC e tem algo até pioneiro que eu vou falar para vocês, que vocês vão ficar bem felizes. Por assim, favor. né? Então, mas continuando como é que ela funciona, né? Para vocês entenderem como é que funciona na prática, né? O que a gente tinha antes, que essas medidas protetivas eram só um papel na mão da mulher. Então, ela tinha lá a medida, né? O agressor não pode se aproximar de mim a 200 metros, tá? Mas e aí, né? Então, a Polícia Militar recebe essa mulher e vai visitar ela. E aí, quando a gente vai visitar ela, a gente tem a noção do que ela vive de fato, porque a gente vai dentro da casa dessa mulher. E lá, além dos crimes de violência contra a mulher, a gente às vezes acaba sabendo de outros crimes. Às vezes violência sexual contra as crianças, às vezes a gente acaba sabendo até de um homicídio, de um tráfico, de algo que estava acontecendo, porque a gente vai no local e conhece a realidade da mulher. E aí, quando a gente chega para atender ela, a gente pergunta, como é que está a situação? E aí, fulaninha, tá tudo bem? O agressor tá cumprindo, não tá cumprindo a medida, tá tudo certo? Se ela falar que tá cumprindo, beleza, nós continuamos acompanhando ela e tudo bem. Agora, se ela falar para o policial, não tá cumprindo, o juiz determinou que ele não chegasse, ele vive passando aqui na frente de casa, vive mandando mensagem para a família, vive me procurando no meu trabalho, não tá cumprindo, parece que não adiantou nada. O que a gente da Rede Catarina faz? Nós vamos lá e vamos conversar com esse agressor. Nesse primeiro momento, é uma conversa, uma orientação, porque tem uma característica desse agressor que ele não é um criminoso comum. Ele não é um cara que rouba, ele não é um cara que trafica, ele não é um cara... É um cara que, às vezes, a sociedade diz assim, nossa, que bonzinho, vai ver ela que não presta. Eu queria, inclusive, elogiar, pensando que você já deve ter feito muito esse tipo de atendimento. Porque, provavelmente, se tivesse só homem na equipe, a mulher provavelmente se sentiria insegura em falar... Porque muito comum, mas ele não fez isso por mal. Se ele tentou enfiar um garfo no seu ombro porque ele estava com ciúmes, é porque ele tem sentimentos por você. É porque alguma coisa você fez, né? A mulher sempre sai como culpada e ela tem, até por questões psicológicas, ela acaba absorvendo isso como uma culpa, né? Eu acho que o complicado da violência doméstica também, que eu acho que talvez seja o meu próximo gancho, é o abuso emocional em cima da mulher, né? Sim, e aí, em relação ao agressor, a gente visita ele, e essa visita ela é muito eficaz, porque por ele não ser um criminoso comum, quando ele vê a polícia na frente dele, ele fala assim, opa, o negócio tá sério, tá valendo, é verdade. Estamos de farda aqui. Não, realmente estão vindo atrás de mim, e a gente, nesse primeiro momento, é uma orientação, você tá falando pra ele assim,
São esses os limites da medida. Se por um acaso você descumprir de fato, você pode ser preso em flagrante, inclusive, ou então a gente pode informar o judiciário que você não está cumprindo e o juiz pode endurecer essas medidas e você vai ser preso pelo descumprimento. E aí é muito eficaz, mas a grande chave aí da Polícia Militar, que eu acredito que isso aí a gente desponta, é que além disso, quando a gente chega na casa da mulher, a gente deixa para ela, no celular dela, o aplicativo PMSC Cidadão. Esse aplicativo qualquer pessoa pode ter, inclusive ele serve para fazer denúncias anônimas e tudo mais, né? Mas dentro desse aplicativo, para as nossas protegidas da Rede Catarina, tem um botão do pânico. Ai, que incrível. Então, o botão do pânico é incrível. Não, mas a iniciativa em si só, de ter um aplicativo pensando nisso, beleza, que tem gente que ainda não tem muita facilidade com tecnológico e tudo, mas isso daí é caminhar pro futuro, né? É muito simples, e a gente, quando a gente percebe que essa é uma senhora, né, porque é uma característica da violência doméstica, eu atendia mulheres, meninas, né, de 14 anos e senhoras de 71 anos de idade. Então não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe nada disso. A violência doméstica está em todos os âmbitos da sociedade. E aí a gente explica para ela como é que funciona e o botão do pânico funciona assim. Vamos supor, o agressor se aproximou dela, ela abre o celular, aperta o botão do pânico, imediatamente vai ser acionada uma viatura para aquele local. Entra para nossa tela com um sinal vermelho, nossa tela. Não dá para brincar e vou ver se presta. Não. Imediatamente vai. E a gente já teve caso ano passado, inclusive aqui em Joinville, que o agressor, ele saiu da cadeia, ele estava preso por conta da violência doméstica, ele saiu da cadeia às 8 horas da noite, próximo a 1 hora da manhã, se eu não me engano, ele estava na frente da casa dela, forçando a entrada da casa da vítima. E aí ela conseguiu acionar o botão do pânico. Quando a polícia chegou, o cara estava tomando ela de refém, estava tentando matar ela. E a gente conseguiu salvar ela por conta do botão do pânico. Isso é um caso de Joinville, mas isso tem em Santa Catarina. Mas é legal falar, porque assim, tá muito perto da gente. Às vezes a gente, aconteceu lá em São Paulo, no Rio, que a gente vê muita notícia de jornal. E a gente nem percebe que acontece. Mas assim, às vezes a 2 quadras da tua casa, porque como a gente tava falando, não escolhe poder monetário, não escolhe idade, não escolhe etnia, não tem isso. É assim, está propenso. Sim. É uma situação de abuso, qualquer um tá ali, inclusive a gente. Isso é o mais bizarro pra mim, que assim, dependendo das situações onde a gente acaba, né, se induzindo de alguma maneira, porque assim, às vezes a gente se envolve com uma pessoa, parece boazinha, mas depois de 2 anos de relacionamento. E para um futuro término, e como é que acontece? Sobre aquela coisa de você conhece a pessoa quando você essa é uma das termina. minhas dúvidas e tal, eu queria até tirar contigo. Como é que você lida com a reincidência no caso? Você tem lá um caso, ele tem a medida protetiva, vai lá, cumpre o tempo de cadeia e tal, e aí novamente retoma o relacionamento, depois de um tempo volta a agredir a mulher. É a ligação emocional, né? Sim, dentro do projeto do programa Rede Catarina, a gente tem uma reincidência bem baixa mesmo, assim, porque o programa é muito eficaz. O que a gente percebe que a mulher acaba sendo vítima novamente quando ela retoma esse relacionamento, que não é raro. Não é raro ela retomar, ela pedir, não, eu vou retirar a medida, tá tudo bem, tá tudo bem, ele vai ficar bem, ele me prometeu muitas coisas. E é importante que a gente saiba que a violência doméstica ela segue um ciclo. Então, ele tem um ciclo de tensão, aí tem o ciclo da agressão e logo após vem o ciclo da lua de mel. Então, o que acontece? Vai ter a discussão, vai ter a agressão e logo após o agressor vai prometer mundos e fundos para essa mulher. Vai ficar um tempo tranquilo, daqui a pouco ele retoma. Exatamente, ele vai ficar o santo, vai ficar às vezes o marido, o namorado que ela sempre sonhou durante o período, daqui a pouco retoma novamente aquele ciclo. E esse funil ele vai aumentando, né? Vai se afunilando cada vez mais fica frequente esse ciclo de violência. Isso, inclusive, a mulher vai se sentindo cada vez mais culpada, né? O funil vai, cada vez o fundo do poço vai chegando. O problema é que esse funil, geralmente, ele termina no feminicídio. Se ela não corta esse ciclo, o fim é o feminicídio. Pessoal, tudo bom? Esse foi o nosso segundo episódio do nosso podcast, Direitos em Debate. A gente teve aqui uma convidada muito especial, muita coisa para ensinar para nós. E um bate-papo muito importante para a sociedade em si, muito pelos direitos das mulheres. Então, espero que vocês tenham gostado e até mais.